Olá, pessoal. Conexão aqui tá um pouco difícil, mas agora já estou com vocês, já estamos juntos. Vou aguardar o pessoal entrar. Hoje a gente vai falar sobre alguns termos que se costuma ter nos relacionamentos abusivos. Então, e é interessante, já estou aguardando vocês entrarem. Bem-vindos, Marta querida, Carolina, Doris. Bem-vindos, Babi, Linda. Bem-vindos, bem-vindos. Oi, Rose. Todos bem-vindos, queridas. Oi, Samar. Renata, querida, Rafael. Então, pessoal, eu já vou começar. Beijo para vocês, queridos. Beijo. Vou começar porque hoje temos um tema interessante e eu estava pensando aqui antes de começar essa live de dividir em duas partes, porque olha que interessante. Falados para as vítimas. São termos que são conhecidos e que eu preciso falar para vocês conhecerem também. E entenderem se vocês estão no relacionamento abusivo, se vocês conhecem alguém que está no relacionamento abusivo. Tá travando? Vocês estão conseguindo ouvir? A Babi falou que tá travando. Tá bom agora? Chato. Tá travando ainda? Se estiver travando, eu desligo e ligo de novo, porque hoje tem um monte de coisa para falar para vocês. Então, é o seguinte. Eu vou falar sobre esses termos de relacionamento abusivo, que não são os termos que são usados pelos parceiros em relação às parceiras ou no trabalho em relação às pessoas, seja onde que for. Não são esses tipos de termos que eu vou falar hoje. Hoje eu vou falar de termos que são conhecidos dentro do espectro do abuso emocional. Então, quer seja você pode estar com um parceiro, uma parceira narcisista, e eu gosto sempre de falar que independe do direcionamento sexual e independe também de que tipo de relação que você pode estar tendo. Pode ser um relacionamento profissional, pode ser um relacionamento familiar, que é onde muito acontece disso, mas a gente não pode esquecer que tem relacionamentos sociais que isso ocorre demais também, entre irmãos, entre pais, entre marido e mulher, entre qualquer outro tipo de direcionamento afetivo. Em todas as circunstâncias pode acontecer e eu sempre alerto que é bom a gente ficar muito, muito desperto, porque nós estamos na era do narcisismo, estamos no século XXI, nós temos uma construção cultural que nos levou a esse tipo de adoecimento psicológico. Então a gente sabe que se no início do século nós tínhamos as pessoas neuróticas, as pessoas histéricas, isso daí foi transmigrando para uma baixa construção psicológica, que é a questão do narcisismo, onde as pessoas têm muita dificuldade de perceber o outro como uma alteridade, o outro como uma pessoa diferente de si próprio, e tem uma percepção distorcida da realidade, que inclui
perceber o outro como alguém que vai satisfazê-lo ininterruptamente. E com essa baixa construção do próprio psiquismo, a pessoa percebe o mundo da realidade, existem vários tipos de alterações emocionais e que vêm não só desse narcisismo precoce, esse narcisismo patológico, mas ele vem também de outras construções que a gente vai pensar em traumas de muito início da vida das pessoas e situações que muitos falam que são genéticas. Eu acredito que também tem muito a ver com o ambiente, mas tem um pedaço da pessoa que também pode ter mais tendência a desenvolver uma patologia do que outro. Porque a gente pode ver irmãos que passam por o mesmo tipo de sofrimento e um se desenvolve de uma maneira e o outro de outra. Mas a gente também não pode esquecer que o tratamento às vezes também é diferenciado, principalmente quando a gente se fala de pais narcisistas perversos. E em se falando em pais narcisistas perversos, eu vou começar a contar para vocês alguns tipos de nomeações que existem dentro do espectro do abuso, que é o que importa para a gente hoje. Então eu quero perguntar para vocês se vocês já ouviram falar do termo dissonância cognitiva. Alguém de vocês ouviu falar, sabe o que é dissonância cognitiva? Como que acontece, como que a gente entende ele dentro da questão do abuso emocional? Olha, eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês, tá? Tem um monte de gente aqui falando, então eu vou conversar um pouquinho sobre o que é a dissonância cognitiva. O nome próprio já diz, é uma percepção da cognição de modo distorcido. E como que você fica com essa percepção da tua cognição? A Babi está falando, é um caos, exatamente. Como que você fica com uma percepção distorcida da realidade? A gente conhece o gaslighting, é muito falado, eu vou falar na sequência sobre o gaslighting também. Mas antes disso eu faço questão de comentar sobre o que é dissonância cognitiva e que é aterrorizante. Quando você percebe algo e você não confia no que você percebe, ou quando você já está num momento onde o teu abusador, ele coloca uma palavra totalmente diferente na sua própria percepção. A gente tem um exemplo clássico de uma história infantil que é da raposa que estava querendo pegar as uvas, acho que vocês todos devem conhecer, e esse exemplo é bastante ilustrativo, porque ele mostra como que muda uma crença e como muda uma percepção e como que as pessoas podem seguir em frente com uma percepção totalmente distorcida da realidade. E falando dessa fábula, eu vou comentar como que nós fazemos ao longo da nossa vida, que pode ser um autoabuso ou pode vir de abuso emocional. Vamos lá. Na fábula da raposa, a raposa queria pegar as uvas. E aí ela tenta de diversas formas pegar as uvas, né? Ela quer catar a uva na árvore, não consegue de modo algum pegar essas uvas. Então o que acontece? Ela coloca em si própria uma crença que vem de uma dissonância cognitiva. Ela fala o quê? Ela fala, essas uvas não estão boas, elas estão verdes e eu não quero essas uvas, não são uvas boas. A gente olha para a uva, a gente sabe que a uva é boa, mas o que nós fazemos? Jane querida, um beijo. O que nós fazemos? Nós invertemos a percepção com o mecanismo de defesa do nosso ego, porque a raposa estava com o desejo de comer as uvas, não conseguiu as uvas, então o que ela fez? Ela fez uma crença negativa em relação, um descrédito em relação àquelas uvas que ela deseja. E com isso ela se convence de que a uva não é boa. Num relacionamento abusivo, isso daí passa do parceiro, lembre-se sempre que quando eu falo o parceiro para a parceira, pode ser da parceira para o parceiro também. Então, ou qualquer outro direcionamento sexual, não importa. Então, vamos lá, o parceiro ele é um narcisista
E ele almeja na namorada, na esposa, aquilo que ele não tem. São as uvas. Lembra das uvas? As uvas estão brilhando, as uvas estão maravilhosas. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a dissonância cognitiva acontecer. Como que ela vai acontecer? Adriana linda, beijo querida. Como que vai acontecer essa dissonância cognitiva? Olhem só, ele vai colocar em detrimento a percepção do belo da vítima que antes ele escolheu e achava bonita. Mas ela é bonita, só que ela está ofuscando ele. Lembra que para o narcisista tudo é sobre ele? Então, o que ele vai provocar? Ele vai provocar um erro cognitivo na percepção da vítima. Então, quando ela se vestia muito bem e ela gostava de como ela se vestia, ele vai criticar. E aí, como que ela assume esse erro cognitivo, essa dissonância cognitiva? Ele vai criar histórias e ela, num primeiro momento, ela vai perceber que isso daí é uma farsa, que não é verdade. E aí ele ameaça de ir embora da relação porque ela está brigando. Como que ela vai ousar dizer, não, eu gosto da roupa que eu estou usando? Como que ela vai dizer que está aceitando a crítica desse parceiro que desmonta ela a princípio, mas ela ainda está lúcida, ela percebe que ela gosta do que veste. Então ele ameaça de ir embora. Ele fica ofendido. Gente, estou inventando uma situação que não é tão incomum. Ele ameaça de ir embora, ele só quis o bem dela, ela não entendeu ele direito, ela não ama ele, e ela vai entender que ela não ama ele, porque ela não aceitou, e não, até poderia ter olhado e falado assim, talvez ele tenha razão, eu não me visto bem, talvez ele tenha razão. E não percebe mais que o que ele vai falando é algo para acuar e ir gradativamente tirando a liberdade da espontaneidade, da expressão, seja ela como for, dela, que neste momento se torna uma vítima, um prato cheio para esse abusador. E aí ela entra em dissonância cognitiva. Por quê? Porque ela vai ver que a roupa dela tá boa, que ela gosta, mas ela vai se convencer que não. Então ela já entra em detrimento de si mesma por conta do pano de fundo de medo de abandono. Vamos dizer numa sala de aula, vamos dar um exemplo que teoricamente não tem a ver com abuso, para ver como que funciona a dissonância cognitiva. Vamos dizer que tem um professor que está vendendo para os alunos a informação de que não pode mentir. E lá no fundo, ele sabe que ele é um grande mentiroso. O que ele tem? Ele tem um mal-estar da dissonância cognitiva. O que nós, psicólogos, fazemos no processo terapêutico? Nós ajudamos o paciente a ter uma percepção das dissonâncias cognitivas deles através de perguntas, através do EMDR, que é o reprocessamento. Quantas coisas todos nós fazemos que são dissonantes, o quantas coisas a gente tem que acreditar por medos subterrâneos que nós não podemos nem enxergar, são medos impensáveis, e nós nos reprogramamos para não passar por determinadas situações. E é muito forte essa questão da dissonância cognitiva, porque a pessoa pode ir desacreditando de toda a realidade, desacreditando da ciência, por exemplo, sabe que, por exemplo, na vacina, sabe que a vacina está curando, mas ela acredita que a vacina, por algum motivo, com toda a lógica que dão, ela vai acreditar para fazer parte de um outro tipo de percepção, e a gente está vendo nesses tempos como tem diminuído os surtos de Covid nos países onde já existe uma vacinação massiva. Estou dando um exemplo que pode não ser esse, pode ser um exemplo não tão específico, mas só para mostrar a dissonância entre
o que se fala e o que se sente lá no fundo, e que tem algo emocional que nós estamos querendo proteger de uma maneira muito importante, mas esse mal-estar, ele fica sempre ressonante, ele fica sempre no ar. Quando a pessoa perde o contato total com a realidade e que ela entra em dissonância total, ela inclusive, ela corre o risco até de entrar em surto psicótico, porque nada mais faz sentido, ela entra em dúvida de tudo, todas as dúvidas, e ela pode entrar num colapso muito, muito importante. Por isso que é muito importante, quando você tem um mal-estar, quando você tem uma percepção que não fica muito clara para você, que você vá na tua alma da sensação, que você perceba o que você sente, e lembre sempre que o teu corpo tem as melhores respostas do teu corpo, a sensação do teu corpo é o seu anjo da guarda. Qual que é a diferença da dissonância cognitiva para o gaslighting, pessoal? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Lá em você. Por isso que eu faço questão de fazer essas lives, que é para abrir espaço para o despertar, porque é aquela história, quanto mais despertos, melhor. Porque se nós estivermos despertos, nós não vamos entrar, ninguém vai entrar nesse tipo de cilada, porque isso aqui é uma cilada pro psiquismo. Você vai virar um zumbi, um robô, se você não estiver desperto. Né? Não é fato? Então é isso. E agora, e o gaslighting? Qual que é a analogia, a parceria que o gaslighting faz com a dissonância cognitiva? Eles andam de mãos dadas, porque o gaslighting é uma manobra abusiva deliberada. Só algo importante, é deliberado o gaslighting. Só que, aqui, gente, desculpe, eu não estou em São Paulo, eu estou com a internet meio ruim, mas vamos na sequência, tá bom? Vamos lá, do gaslighting, só se travar de vez. Ciência que ela está sofrendo dessa dissonância. Isso daqui precisa de terapia, precisa desse tipo de live, de conhecimento, para saber que lugar que a pessoa se encontra. No gaslighting, o abusador, ele tem total consciência que ele está fazendo o que ele está fazendo. O gaslighting, ele distorce a verdade, ele distorce coisas que são muito, muito evidentes. Na dissonância, existe algo que é mais camuflado. O gaslighting é um escracho, pessoal, é um escracho. Ele pode ir para um lugar muito sutil onde a vítima fique na dúvida, mas a princípio é totalmente destravado. A Lana está falando aqui algo que é dicionário para relacionamento abusivo, e a Lana que está falando aqui que ela vai fazer esse meu curso, mas é um curso desta vez de manejos para psicólogos, né? Depois quem quiser entre em contato com a Lana, tudo bem, querida? Então, de manejos psicológicos para vítimas de abuso. Então, tem muito disso que eu estou falando, e tem essa questão do... vamos voltar para o gaslighting, né? E o gaslighting, o que acontece com o gaslighting? No gaslighting, o abusador, ele vai passar por situações muito safadas, vamos dizer também, né? Então ele vai convencer a vítima de que ela não viu o que ela viu. A gente está falando também de traições, né? Então eu sempre gosto de contar
pro pessoal de uma história muito antiga, né? De uma paciente que foi trabalhava com o marido e que ela foi para o escritório do marido, porque eu acho que é um exemplo muito evidente. Ela foi para o escritório junto com o marido, abriu o escritório e aí tinha um recado, na época, na secretária eletrônica. A gente nem usava a secretária do celular. E na hora ela clicou no recado e o recado era da amante dele, falando o nome dele e começando a falar algumas coisas afetivas, e ele desliga na hora e diz que é engano. E a esposa na época falou assim, não, mas eu tenho certeza que eu ouvi o que eu ouvi, é impossível que eu não tenha ouvido, tal. E ele ficou tão bravo que ela ouviu o que ela ouviu, dizendo que ela não acreditava nele, colocando culpa nela, e ele conseguiu convencê-la de que ela não ouviu direito, que ela não ouviu claramente e que era um engano e que era para outra pessoa uma evidência contumaz que os dois ouviram. Então, para vocês verem a capacidade que o abusador tem de fazer o gaslighting. Então, esse tipo da dissonância cognitiva, do gaslighting, o que provoca na vítima? Provoca uma confusão enorme acerca da própria percepção, da identidade, e junto com esse tipo de dissonância cognitiva, o que o abusador, o narcisista perverso, ele quer da vítima? Ele quer quebrar toda a identidade. Por quê? Porque tem que ser tudo sobre ele. Tudo sobre ele, a bandeira é ele. Então, mesmo que do abusador é um buraco vazio, ele não é preenchido. Então, ele precisa ser preenchido pelo olhar de todos e não pode ter ninguém que apareça mais de uma maneira mais forte, com mais personalidade do que ele. Então, olha, a Lana tá dando, só interrompendo, a Lana tá dando contato, se tem algum psicólogo que quiser fazer o curso, tá aí o contato, que é de manejos. Mas vamos lá, deixa continuar a falar para vocês sobre o que acontece com as vítimas. Olha isso, o caos, porque toda a percepção que a pessoa tem de si, a clareza que a pessoa tem de si, ela vai se desintegrando com o tempo. Se a pessoa está desperta, ela vai brigar. Se ela está desperta, que ela tem o medo do abandono, que é o que eles provocam, e de uma maneira mestra eles conseguem provocar isso daí. O que essa vítima vai fazer? Ela vai procurar ajuda, vai sair de imediato dessa relação, porque é uma relação que é uma barca furada, não tem jeito. E vou falar mais, se você tem uma relação que assim, com a sua mãe, com algum irmão, essa relação, enquanto você não curar o seu medo de abandono, não curar essa mãe ideal que ela não deu certo do jeito que você precisava, você continua refém, confundindo a sua mente. Então, saiba que essas lives, esse movimento todo do despertar é para você não cair e não ficar encilhada e saber, vou retomar o que eu falei com vocês, que o corpo de vocês que é o que dá o sentido. Às vezes a gente adoece fisicamente por conta do grito que não saiu da boca, da decisão que você não conseguiu tomar em nome da vida. Então o corpo está dizendo, sai daqui de algum jeito, sai desse tipo de situação. Muito bem, então a gente tem o lá. Então, o fenômeno do duplo vínculo, para quem não conhece,
é algo que na história é o que mais enlouquece e é um provocador de surto psicótico em filhos. Em filhos, mas isso não quer dizer que nos você viu o que eu estou falando? Agora? Tá travando? Eu vou dar um exemplo clássico agora. O fenômeno do duplo vínculo é um fenômeno onde a pessoa ela abraça e que pena, viu? Eu vou sair e entrar de novo, tá bom? Eu vou sair, entrar e a gente vai continuar isso daí. Vocês topam isso daí? Tá travando ainda? Se envolve nessa trama. Gente, eu vou falar sobre o fenômeno do duplo vínculo e vou falar, Lucas, sobre o que você pediu. Só que a semana que vem, eu vou falar de novo e vou falar um pouquinho mais sobre isso e vou ampliar. Lembra que eu falei no início que eu vou ampliar mais? Então, eu vou ampliar mais. Então, vou falar sobre mais situações, vou dar mais exemplos, porque eu acho que esses exemplos são riquíssimos. Então, eu vou terminar hoje mais cedo. Perceberam? Você não passa nada de afeto. Então, quem está em volta vê, nossa, como ele é afetivo com ela, mas ela sabe a frieza que existe. Nossa, eu te amo, abraça, abraça, abraça. E quando está na casa, no quarto, lá na casa, a pessoa vai lá e fala assim: nossa, eu gosto muito de você. Fala, eu gosto muito de você. A pessoa está lendo o livro, vai lá no quarto, apaga a luz, porque nem dizem que é por amor. E ainda querem convencer com a dissonância cognitiva, com o gaslighting, que é tudo por amor e ainda culpabilizam a vítima e ainda ameaçam de ir embora. Olha que lugar enlouquecedor. E confunde a sanidade, porque a vítima já não sabe o que é certo e o que é errado. E acaba achando o quê? Uma distorção esse tema ele pode ampliar para bastante coisa, inclusive para uma questão das pessoas não perceberem a realidade, serem convencidas do que elas estão vendo, elas não estão vendo. Isso a gente vê como manobra de muitas coisas que eu não vou detalhar aqui, mas vocês já podem pensar, entrar em contato com um monte de situações. Então, dependendo da
Então, é por aí, né? Ó, a Lana tá falando desse workshop, a Lana que organiza os workshops da gente, e esse vai ser de manejo terapêutico em abuso emocional. Então, é especificamente para psicólogos, mas eu prometo para vocês que eu vou passar mais a algumas questões muito pessoais de vocês.